Olá, eu sou o professor Pedro Augusto, de Empresa Simulada, dentro da metodologia Sebrae SES Brasil. Estamos falando sobre internacionalização da sua empresa simulada. Após identificar os produtos que você vai vender internacionalmente, é importante você formar o preço para exportação. Não é simplesmente pegar o preço que você vende a mercadoria aqui no Brasil e convertê-la em dólar ou euro. Você precisa formar o preço para exportação, fazendo inclusive uma pesquisa de mercado para verificar se o seu preço é competitivo lá fora. No cadastro, o preço que consta aqui na parte de mercado internacional é o preço na condição ex-works. O que é ex-works? Nós temos o que nós chamamos de Incoterms. Os Incoterms são termos internacionais de comércio. Os principais aparecem nessa imagem. Ex-works, FCA, Free Carrier, Free On Board, CIF, Customs Insurance and Freight, e o DDP, Delivery Dutch Paid. Nós, tipicamente, utilizamos principalmente três modalidades. O ex-works significa que você entrega a mercadoria dentro da sua fábrica. A condição FOB, que significa que você entrega a mercadoria em cima do transporte internacional, como um navio. E temos também a condição DDP, Delivery Dutch Paid, que você leva a mercadoria até o seu cliente. Dentro da plataforma de empresa simulada, ele trabalha tanto com preço ex-works quanto com preço DDP. No entanto, sugerimos para você que está iniciando o seu processo de internacionalização trabalhar na condição ex-works. O que isso significa? Significa que o preço que você está formando é um preço que tem apenas o valor da mercadoria mais embalagem no país de origem, no país do vendedor. Então, você não precisa embutir no preço nenhum custo logístico de transporte interno, de transporte internacional, de desembaraço aduaneiro ou transporte internacional. Você vai colocar no seu preço unicamente o preço da mercadoria e o preço da embalagem para exportação. Para te auxiliar na formação de preço, sugiro você utilizar esse simulador de preço desenvolvido pelo MIDIC, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Governo Federal. Está aqui, o endereço para que você possa acessar esse simulador. Você, então, dentro do simulador, você vai escolher aqui a condição ex-works. Nós vamos formar o preço ex-works. Então, escolha aqui, ex-works. Aqui você deve colocar o preço da mercadoria que você vende aqui no Brasil. Então, quando eu entro aqui na empresa simulada, vou pesquisar aqui o preço daquele pandeiro que nós estamos vendendo. Eu vou aqui pesquisar por quanto que a Music vende esse produto aqui no Brasil. Então eu vou aqui em produtos e serviços, vou buscar um pandeiro aqui para verificar por quanto a empresa vende o pandeiro dentro do mercado nacional. Então eu identifiquei aqui que a empresa está vendendo esse pandeiro por R$ 61, tá certo? Aqui no mercado nacional. Então, lá no meu simulador, eu vou levar para aqui exatamente esse valor, R$ 61. Aqui é em reais o valor que você vende um produto no mercado nacional. Eu tenho que agora preencher essas informações nessa tabela, nesse passo 3, diz respeito àquilo que compõe o preço no mercado interno. O primeiro ponto é você definir
quais são os custos que você tem de ICMS, COFINS e PIS, que está embutido dentro do seu preço. Para você verificar isso, faça uma consulta na internet sobre a sua tabela de impostos. Vamos acreditar que você faça parte do comércio, então você está com o anexo 1, e essa aqui é a minha tabela de Simples Nacional. Tem as alíquotas de acordo com a faixa de receita bruta. E logo aqui abaixo, você tem os percentuais referente aos diversos impostos que estão embutidos dentro do Simples Nacional. O que nós temos que fazer é descobrir quais são as alíquotas de ICMS, PIS e COFINS. Então, o ICMS aqui ó, é 34% deste imposto. O PIS é 2,76% deste imposto. E o COFINS é 12,74% desse imposto. Então, vamos imaginar que a minha empresa esteja começando agora, esteja enquadrada na primeira faixa. A primeira faixa tem uma alíquota de 4%. Então, para eu descobrir qual que é o valor do ICMS que a minha empresa paga embutido dentro do Simples Nacional, basta multiplicar 34% da alíquota de 4%. Eu vou saber, então, o que eu devo colocar aqui neste campo de ICMS. Então, eu vou pegar a calculadora e vou multiplicar aqui 34%, 0,34 vezes o 4%, que é a alíquota da primeira faixa. Então, vezes 0,04. E eu vou descobrir, então, que a alíquota, a parte dos 4%, que é ICMS, é igual a 1,36%. Então, aqui no sistema, eu vou colocar 1,36%. E o próprio sistema já vai me calculando aqui qual é o tributo que está embutido dentro daquele valor. Da mesma forma, eu vou fazer com o COFINS. Quando eu busco a tabela do Simples Nacional, eu estou descobrindo que o COFINS é 12,74% em relação à minha faixa de 4% que eu estou aqui simulando. Então, se eu abrir a minha calculadora, eu vou multiplicar, então, 0,1274, que são os 12,74%, vezes os 4%, que é a minha primeira faixa. E eu descobri, então, que o COFINS representa meio, 0,5096 do imposto. Então, eu vou aqui no meu simulador colocar 0,5096. 0,5096. Ele não aceita muitos dígitos, então vou colocar 0,5%. É o valor do COFINS. A mesma coisa eu vou fazer para o PIS. Eu vou verificar na tabela e descobrir que o PIS, ele representa apenas 2,76% da alíquota de 4%. Então, eu vou fazer a mesma conta, vou chamar aqui a minha calculadora e vou colocar, então, 0,0276 vezes 0,04, que é a alíquota da primeira classe. E descobri aqui que o imposto do PIS representa 0,11% do imposto. Então, eu vou lá no meu simulador e vou colocar aqui 0,11. E
o próprio sistema já vai informando qual é o imposto formado, embutido dentro dessa mercadoria. Então, aqui no sistema já está me mostrando, Pedro, desses R$ 61,00 que você vende o produto, R$ 1,18 diz respeito a ICMS, COFINS e PIS. Você deve, se houver algum outro tributo, regra geral não tem, aqui você colocaria essa tributação. Qual que é o lucro que você pratica no mercado nacional? Se você pratica o clássico, que é determinado pela metodologia de empresa simulada, muito provavelmente você deve trabalhar com uma margem de lucro de 40%. Então, basta você informar aqui qual é a margem de lucro que você possui. Aqui do lado direito é para você colocar os valores, os gastos que você tem com embalagem no mercado interno. Então, se no seu processo de simulação, se você compra a embalagem para o seu produto, você deve dizer para cada produto que eu vendo quanto que custa de embalagem. Se você paga comissão para vendedor, imagine que a sua empresa adote uma política de dar comissão para os vendedores da empresa simulada. Vamos imaginar que a sua empresa trabalhe com um percentual de 10% de comissão para os vendedores. Então, hipoteticamente, eu teria aqui R$ 6,10 que seria de comissão, que está embutido dentro desses 61. Se a sua empresa não tem nenhuma política de comissão, deixa zero. Despesas com propaganda, despesa com transporte interno e outras despesas. Ou seja, coloque nessa tabela todas as despesas que você tem no mercado nacional e que você, ao exportar, deveria excluir. Observe que aqui ele está tirando desses R$ 61,00, R$ 31,00 que são específicos, que são gastos específicos dentro do mercado nacional. Então, a formação de preço não é só pegar o produto e converter pelo valor de dólar. Nesse terceiro passo, você deve, então, informar as despesas que são exclusivas do mercado nacional. Uma vez informado, então, os custos nacionais, as despesas, os gastos nacionais, eu vou aqui para o próximo passo e preciso agora informar o custo da embalagem, porque a condição ex-works inclui o custo da embalagem para exportação. A sugestão que na metodologia de empresa simulada, você utilize os gastos com o correio. Os correios possuem programas especiais de exportação para fomentar a exportação, principalmente das micro e pequenas empresas. Sugiro você fazer uma pesquisa na internet sobre o custo de embalagem cobrada pelo correio para um produto como o seu produto. Se você buscar aí na internet, você vai encontrar esse guia. Se você colocar aí no Google, Guia Técnico Embalagens Recomendadas pelo Correio, vocês vão encontrar esse formulário que eu também deixarei disponível nesse vídeo para vocês. Esse guia ele é muito interessante porque ele vai recomendar a caixa, o tamanho da caixa adequada para o tamanho do seu produto. Ela passa aqui o comprimento, a largura e a altura e te dá aqui até algumas sugestões de produtos que poderiam ser embalados nessas caixas. Uma vez encontrado o tamanho ideal do produto que você precisa, o detalhe agora é você fazer uma pesquisa de mercado para encontrar quanto custa uma embalagem de papelão ou de madeira, dependendo do seu projeto. Isso é uma atividade de logística. A logística da empresa simulada deve então encontrar qual é a embalagem adequada para o produto que você vai exportar. E fazer uma pesquisa na internet, como se você fosse comprar essa embalagem, como você ao exportar vai precisar comprar, para, de certa forma, entregar o produto para o seu cliente.
Então, uma vez feita a pesquisa no mercado, agora você deve informar no simulador qual é o custo dessa embalagem. Eu vou fazer aqui uma simulação apenas, porque estamos no vídeo, que essa embalagem para exportar um pandeiro custe R$3, ok? Então, esse aqui é uma hipótese, ok? Eu fiz a pesquisa, o tamanho da embalagem, identifiquei uma embalagem adequada e eu estou colocando aqui qual que é o custo que eu estou tendo com a embalagem. E pronto. Ou seja, estou agora quase finalizando o meu preço para exportação. Eu preciso agora trabalhar com uma margem de lucro para a exportação. Aqui no mercado nacional, é muito comum dentro da metodologia, a gente trabalhar com 40% de margem de lucro bruta. Na exportação, você precisa então partir de um parâmetro. Eu sugiro que você comece com um parâmetro de 50%. E depois você aumenta ou abaixa esse percentual, dependendo da competitividade do seu preço no mercado internacional. Então, eu comecei por um parâmetro aqui, mediano de 50%, para, de certa forma, começar a minha análise e tomada de decisão. Preciso agora encontrar uma taxa cambial para a conversão do nosso pandeiro. Observe que esse é um parâmetro, normalmente a gente escolhe uma taxa cambial referente ao último dia útil, por exemplo, do mês anterior que eu estou formando o preço não ficar mudando todo dia. Mas isso é uma decisão da empresa. Eu tenho que decidir por uma taxa cambial. Sugestão é você utilizar a cotação do Banco Central do Brasil para formar o seu preço. Então, se você colocar no Google, procurar Banco Central, você vai encontrar aqui a cotação. Vamos formar o preço em dólares, então vou buscar aqui a cotação de dólar, último dia útil, o dólar para compra e venda foi em torno de 5,29. Quando nós exportamos, nós estamos vendendo o euro. Então você deve utilizar o câmbio de venda, né? Quando você exporta, você recebe o euro e vende o euro para o governo. Então você tem que utilizar a cotação do euro de venda. Então, lá no meu simulador, eu vou colocar lá 5,29. 5,29. E muito bem, o meu preço agora está sendo formado. A princípio, com os parâmetros que eu coloquei aqui, o simulador está me sugerindo vender esse pandeiro por $12,21. Aí eu tenho que fazer agora uma pesquisa de mercado. Será que esse preço aqui no Brasil está bom comparativamente com o preço lá fora? Porque você não pode esquecer, se alguém vai importar o produto, essa pessoa ainda vai gastar para levar o produto até o destino final. Então, a sugestão é que você faça agora uma pesquisa internacional para verificar quanto que está esse produto ou um similar do seu produto lá no mercado internacional. Então, vamos entrar, por exemplo, na Amazon, tá? Estou pesquisando aqui nos Estados Unidos, verificando quanto é que está um pandeiro lá nos Estados Unidos, tá certo? É como se eu fosse até importar um pandeiro de lá, mas o meu objetivo aqui é fazer uma pesquisa de mercado. E vou percebendo que pandeiros tradicionais custam lá em torno de $100, $110. Quando eu observo o meu produto, eu vejo que o meu produto está muito barato, $12. Então, talvez eu possa aumentar um pouco a minha margem de lucro. Então, estou agora aumentando aqui a minha margem de lucro para 70%. E assim, você forma o seu preço, tá? De acordo com essa realidade internacional. Está me parecendo que o meu preço de pandeiro é bem competitivo quando eu comparo com o mercado internacional.
tem que verificar se a qualidade desse pandeiro que eu estou exportando, se ele é compatível. Finalizada a sua tomada de decisão, a nossa sugestão é que você gere um PDF dessa formação de preço e possa armazenar essa informação aí dentro da sua empresa simulada. Então, o simulador ele gera um PDF para você ter como registro. E agora você pode colocar lá no seu sistema de empresa simulada os $20 e 36, essa empresa aqui estava até vendendo por um valor maior ainda, tá certo? $20 e 36 estaria colocando aqui dentro do sistema do SES Brasil, para que seja a base do seu processo de exportação. Desejo a vocês bons negócios. Agora nós vamos falar da emissão de documentos dentro do processo de empresa simulada.